E vamos ler os capítulos 4 e 5. Nós vamos ler esses dois capítulos do livro de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. E no trono há alguém sentado. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Senhor Jesus, queremos entregar nas tuas mãos essa última sessão. Fala conosco, completa a medida daquilo que tu desejas para nós. Senhor, enche o nosso coração contigo mesmo, com a tua própria pessoa. Encomendamos as nossas vidas nas tuas mãos. Ó Senhor amado, no teu nome. Amém. Essa é a nossa última sessão e nós temos compartilhado sobre a necessidade de que o véu seja removido dos nossos olhos. O véu já foi rasgado e nós podemos entrar. É preciso que nos dias que nós vivemos, nesses dias do fim, e nós estamos nos dias do fim, é preciso que nós tenhamos visão celestial. É preciso que nós, mais do que nunca, sejamos capacitados a ver as realidades celestiais. Se nós não tivermos o céu aberto, nós vamos desfalecer, nós vamos sucumbir, nós vamos perder a oportunidade de participarmos do programa de Deus para esses dias do fim. Ele nos chama a participar. Para isso, para recebermos essa visão, estamos tratando de 2 fundamentos: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, como é importante. Agora mesmo, estava compartilhando com um irmão que me dizia que semana passada ele recebeu do Senhor, por meio da sua palavra, um encorajamento que mudou a sua semana. Meus irmãos, isso é muito real. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer que nós nos enchamos da sua palavra. O Senhor quer que o Logos habite ricamente em nós, para que os remas venham e nós conheçamos ao Senhor. Meus irmãos, vocês que são mais jovens, vocês têm mais tempo pela frente. Encham-se da palavra de Deus, por todos os meios, de todas as formas, para que o Senhor possa usá-los. A palavra de Deus vai revelar a Cristo para você. As 2 coisas funcionam juntas. Palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo são 2 facetas da mesma coisa.
na palavra, nós vamos ver a Ele. Porque Ele é a palavra. Ele é o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Nós vivemos nos últimos dias e Deus deseja levantar uma geração de vencedores. Aqueles que são vencedores por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram e porque não amaram a sua própria vida até a morte. Este é o vencedor. Deus planejou que todos nós fôssemos vencedores. Esse é o seu desejo e essa é a sua provisão plena, para que nós sejamos vencedores. E qual é o nosso privilégio? Principalmente daqueles que são mais jovens, é que a última geração de vencedores, ela vai ser arrebatada até o trono. Quando essa geração for arrebatada, então começa a grande tribulação. Quando essa geração for arrebatada, então o Senhor terá consigo as suas primícias. Quando essa geração for arrebatada, o Senhor terá consigo aqueles que vão reinar com Ele. Com cetro de ferro eles vão reger as nações. Essa é a promessa ao vencedor da igreja de Tiatira e a todos os vencedores. Reger as nações. Quem rege as nações hoje? O usurpador, o inimigo de Deus. Ele seduz as nações e ele governa esse mundo como usurpador. Meus irmãos, ele não quer entregar isso. Por isso, nesses dias do fim, o dragão desceu até a terra. O dragão traz os seus anjos caídos. O dragão se põe na frente da mulher para lhe devorar o filho quando nascer. Isso não é apenas uma história. Isso diz respeito à vida de cada um de nós. Tua vida, minha vida, cada um de nós aqui. O dragão deseja nos devorar. O dragão quer impedir que nós sejamos vencedores. Ele faz uma tremenda mobilização. Ele traz todos os seus exércitos. E ele vai usar todos os meios para impedir que Deus tenha essa última geração de vencedores. Para impedir o arrebatamento. Para impedir a concretização dos propósitos de Deus. Ele está empenhado nisso. Ele quer devorar. Esse é o contexto dos nossos dias. Esse é o contexto se nós olharmos o céu. Se nós olharmos esse mundo, nós vamos ver outras coisas. Nós vamos ver, sim, muita confusão, muito pecado, muita transgressão. Mas nós também vamos ver muitas luzes, muitas perspectivas. Se nós olharmos para o céu, nós vamos ver essa mulher, o filho varão, o dragão e os seus anjos. Meus irmãos, nós somos chamados para vencer. E quando nós vemos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, nos é revelado como vencer. Esse dragão simplesmente não pode nos devorar. Porque o nosso Senhor venceu. Venceu por nós. Triunfou sobre principados e potestades, expondo-os ao desprezo na cruz.
Hoje Ele vive à destra da majestade nas alturas, intercedendo por nós continuamente para que nós vençamos. Por isso nós precisamos da palavra de Deus e precisamos conhecer a Jesus. Esses dois fundamentos são tão importantes. E quando esses dois fundamentos estão sendo construídos na nossa vida, nós vamos receber visão celestial. Visão celestial do nosso Senhor. Nesta porção que nós lemos de Apocalipse, nós vemos algo muito importante. Nós estamos falando no final da outra mensagem sobre um lugar, o trono de Deus. Meus irmãos, esse é um lugar para onde nós somos chamados. Você já conhece esse lugar? Você já visitou esse lugar? Já esteve lá alguma vez? Esse é um lugar que a Epístola aos Hebreus nos recomenda que nos acheguemos ao trono da graça. Lá nós vamos encontrar plena provisão. Por isso nós precisamos conhecer esse trono maravilhoso. Se nós não vermos esse trono, nós vamos desfalecer na nossa fé. Porque a nossa fé precisa enxergar esse trono nas alturas. Ela precisa estar ligada a esse trono nas alturas. Se ela não estiver ligada, ela desfalece, ela deixa de existir. Por isso é muito importante que nós vejamos esse trono. O que acontece no capítulo 4? O capítulo 4 é uma descrição de um trono. João foi levado a ver o trono de Deus. E aqui no capítulo 4, nós temos uma cena daquilo que acontece como se fosse diariamente, né? Lá no trono de Deus, claro, não tem dia, é eterno, né? Mas como se fosse assim, constantemente essa cena está acontecendo lá no trono de Deus. Então aqui nós vemos, né? Ele viu no céu armado um trono, e lá no trono alguém sentado, que é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Muitos irmãos estudiosos dizem que esse jaspe aqui é diamante. Esse alguém sentado nós sabemos quem é. É Deus Pai, nosso Deus. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris lembra da aliança feita com Noé. Uma aliança de paz. A terra não seria destruída pela água, novamente. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco. Esses anciãos, eles são... Muitos irmãos dizem muitas coisas, mas muitos irmãos falam aqui que são anjos que governam o universo. Uma hierarquia elevada de anjos que governam os assuntos do universo. Esses anjos têm coroas, o que indica que eles têm autoridade. Eles estão vestidos de branco e eles estão dispostos então ao redor daquele trono. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E aqui o Espírito Santo está ali presente, né? Na figura daquelas 7 tochas.
Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, esses 4 seres viventes nós já vimos na Bíblia. Lá no livro de Ezequiel, eles aparecem. Quando o trono de Deus se move, eles estão ali. Esses 4 querubins são seres angélicos também. E eles dizem respeito, eles representam toda a criação de Deus. Nós vemos que esses 4 seres viventes, eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Eles estão sempre adorando a Deus. A sua adoração jamais cessa. E aqui, a partir do versículo 9, tem uma cena que fala de algo que sempre se repete. Quando esses seres viventes derem glória, tem alguns irmãos que traduzem, sempre que esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adoram o que vive pelos séculos dos séculos, e depositam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esses 24 anciãos adoram. E eles constantemente, embora eles tenham autoridade, embora eles sejam governantes do universo criado, eles constantemente se prostram diante de Deus, o adoram e depositam as suas coroas. A sua autoridade está sempre à disposição de Deus. Eles nunca se apegam à sua autoridade. Eles constantemente adoram e junto com a sua adoração eles oferecem as suas coroas. Existem irmãos, eu não sei isso, né? Mas se isso for verdade é maravilhoso, que eles dizem que esses 24 anciãos eles governarão o universo até que se manifeste a glória dos filhos de Deus. E então, o homem redimido, aperfeiçoado, a imagem de Cristo, receberá a coroa, as coroas de governo do universo. Essa é a cena no céu. Nesse trono, tem essas criaturas todas que louvam a Deus constantemente. Constantemente prostram-se, depositam suas coroas. Constantemente o adoram. Esse é o trono de Deus. De eternidade a eternidade, Deus é adorado e louvado na presença dos seus anjos. O capítulo 5 introduz uma novidade. Houve um momento em que aconteceu algo de novo nesse trono. Apareceu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. E apareceu também um anjo forte. Isso aqui já não faz parte daquela cena constante, não. Isso é uma cena especial. Aconteceu um dia lá. Proclamando: quem é digno?
Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Que livro é esse? Esse livro é uma escritura. É uma escritura de posse. Deus quer entregar o universo a alguém que seja digno. Deus deseja que um homem tome aquele livro nas mãos e receba o governo do universo. Deus criou o homem com essa finalidade. Deus o colocou no jardim e disse: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra, sujeitai-a. O propósito de Deus para o homem era autoridade, domínio, sujeição. O homem deveria se multiplicar e expandir aquele jardim por toda a terra e fazê-la o paraíso de Deus. Mas nós sabemos que o homem falhou. Por causa disso, quando aquele anjo proclama em grande voz: quem é digno? Ninguém aparece. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João começou a chorar. Eu não sei, irmãos, qual seria a nossa reação diante de uma cena dessas. Mas essa cena fala de uma grande tragédia. Ninguém é digno. Não há homem nenhum digno. Deus não tem herdeiro para o seu universo. A raça humana inteira fracassou. João percebe quão trágico é esse momento. E ele chora. A tradução aqui é que ele chorava copiosamente. Mas, nesse momento, um daqueles 24 anciãos diz a João: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Meus irmãos, aqui, João está vendo, ele foi colocado espiritualmente naquela cena que sucedeu à ascensão do Senhor. João mesmo o viu subindo. João ouviu quando ele se despediu. Nós sabemos que o Senhor se despediu dos seus discípulos e foi elevado ao céu. Está lá em Atos capítulo 1. E ele foi subindo e eles o acompanhando. E havia uma nuvem. E o Senhor Jesus desapareceu quando entrou naquela nuvem. Até ali João o viu. Aquele foi o momento, foi o último momento que João viu o Senhor. Agora João vê o que aconteceu depois daquela cena. Ele sumiu dos olhos de João, mas agora João vê aonde ele surgiu. Ele surgiu diante do trono de Deus.
ressurreto. Não mais somente Deus, mas o Filho de Deus e o Filho do homem. Há um homem da glória, o Cordeiro como tendo sido morto. E agora, este homem na glória comparece diante do Pai e toma o livro. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Meus irmãos, e quando aquele Cordeiro, o Senhor Jesus ressurreto, toma aquele livro nas mãos, imediatamente, os céus explodem em louvor. Que cena é essa aqui, irmãos? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Na administração do universo, esses anciãos recolhem as nossas orações e as oferecem juntamente com o som da harpa. E entoam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, percebam esse louvor. Esses anciãos recebem as nossas orações diante do trono de Deus. E esses anciãos louvam a Deus, porque nós fomos comprados pelo Cordeiro que foi morto. E nós fomos constituídos reino e sacerdotes. Cada um de nós, sacerdote. Hoje, exerça o seu sacerdócio. Hoje, utilize os seus privilégios. O véu foi rasgado. O novo e vivo caminho está aberto. O sangue foi derramado. O homem na glória está lá dentro, nos aguardando. Homem como nós também. Use o seu privilégio. Você é sacerdote. Entre no Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez. Isso vai lhe fazer capacitado para reinar sobre a terra. Isso vai lhe permitir reger as nações com cetro de ferro junto com o Senhor. Reinarão sobre a terra. Meus irmãos, vocês sabem, cada um de vocês, irmãos e irmãs, vocês estão sendo preparados para governar, para reinar. Vocês sabem disso? Hoje, agora, nessas condições que nós vivemos, nas nossas limitações, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, nós estamos sendo treinados por Deus para reinar. Exerça o seu sacerdócio. Que ninguém lhe tire esse privilégio. O caminho está aberto. Por causa disso, porque o caminho foi aberto para nós entrarmos, esses 24 anciãos louvam a Deus, adoram ao Cordeiro. Existe grande adoração, porque uma grande obra foi realizada a favor da humanidade caída. E os remidos agora são sacerdotes e reinarão sobre a terra. Mas não são só os 24 anciãos
e os 4 seres viventes que adoram. Logo em seguida, se juntam muitos anjos ao redor do trono. Eles ficam ao redor dos 4 seres viventes e dos anciãos. O seu número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Fisicamente eu não entendo isso, né? Às vezes a gente vê aqueles jogos de basquete lá nos Estados Unidos, vê aqueles ginásios enormes, tem uma quadrinha assim, um monte de gente em volta, né? Esses ginásios muito grandes, cabe ali 18, 20 mil pessoas. Meus irmãos, tem um trono aqui e tem milhões e milhões de anjos ao redor. Eu não sei como, isso não funciona na física do mundo material, não. Mas essa é uma cena incomparável. Milhões e milhões de anjos. Quantos anjos existem? Vocês já pensaram nisso? Anjos que nesse momento adoram a Deus, adoram ao Cordeiro, se juntam num coral de vozes, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Meus irmãos, quando nós vemos isso, quando nós vemos a adoração que acontece no céu, meus irmãos, nós precisamos rogar ao Senhor que abra os nossos olhos. Esses seres celestiais estão vendo algo que os leva a adorar dessa forma. Os nossos olhos precisam ser abertos. Nós precisamos ver o Cordeiro entronizado, o Cordeiro em glória, o Cordeiro exaltado, Jesus Cristo, homem, exaltado à destra de Deus Pai. Meus irmãos, nós precisamos vê-lo, e se nós o vermos, nós vamos adorar, como esses milhões e milhões de anjos o adoram. Que os nossos olhos sejam abertos. Mas não são somente os anjos. Então ouvi, versículo 13, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, toda a criação se une ao mundo angélico, diante do trono de Deus. Todo o universo louva ao Cordeiro. Esse é o trono de Deus. Essa é a realidade do trono de Deus. Meus irmãos, os nossos olhos têm que ser abertos para vermos isso. O livro de Apocalipse vai seguir depois. E nós vamos ver que o Cordeiro começa a abrir os selos. Este Cordeiro já recebeu o livro. Este Cordeiro já está abrindo os selos. Esse Cordeiro tem nas suas mãos a escritura do universo. E ele está reivindicando de volta para Deus todo o universo criado. Isso é o quadro do que nós estamos vendo hoje. Por isso que nós precisamos enxergar o trono de Deus. Por isso que nós precisamos comparecer lá. Lá, quando nós nos achegarmos, nós vamos ver o nosso Senhor com esse livro nas mãos. Ele já está abrindo. Ele governa sobre tudo e todas as coisas. E ao fim de tudo, Ele terá o universo de volta para si. Ele vai reinar sobre as nações com cetro de ferro. E nós, pela graça de Deus, eu digo isso, nós reinaremos com Ele. Podemos participar hoje disso por meio do nosso sacerdócio. Podemos hoje, nós não precisamos, não devemos deixar para ingressar nesse trono mais tarde. Não, irmãos.
precisamos ir lá agora. É lá que nós vamos ser treinados. É lá que nós vamos viver pela fé a nossa vida aqui na terra. É uma vida de céu na terra. É uma vida em conexão com o céu. Esse é o chamamento de Deus para os nossos dias. No Salmo de número 2, nós temos uma ilustração muito interessante desses fatos. Olha só o que diz esse salmo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias, contra o seu Cristo, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Meus irmãos, isso não é por acaso uma ilustração muito clara dos dias que nós estamos vivendo? Rompamos os seus laços. Hoje em dia, os homens rompem todas aquelas coisas que Deus estabeleceu como seus fundamentos. O gênero, a família, a vida. Rompamos os seus laços. Vamos experimentar tudo que é diferente. Nós somos livres. Isso é um quadro dos dias de hoje. Não há limites, não há absolutos. Nós definimos os limites. Nós vamos até onde nós quisermos. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. 2:4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Meus irmãos, é muito raro nas Escrituras ouvir que Deus dá risada. Isso aqui é uma das únicas vezes. Se nós estamos aqui na terra, nós ficamos apavorados. Nós olhamos para toda essa perversidade, para toda essa corrupção, para as catástrofes ambientais. Nós olhamos para tudo isso e nós dizemos assim: Senhor, onde nós vamos parar? Nós olhamos para esse mundo e nós ficamos desesperados. O Senhor ri nos céus. Se nós formos até o trono, nós vamos ver como Ele vê. Na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Agora olha o que o Senhor diz. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite. E não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Meus irmãos, ele já tomou o livro. Ele já reivindicou esse livro. Ele compareceu no trono. E o trono reconheceu: ele é digno. Ele tomou o livro já. Ele já está reivindicando as nações. Porque ele vai ter por herança as nações e as extremidades da terra. E ele vai regê-las com vara de ferro. E nós regeremos com vara de ferro também, juntamente com ele. Meus irmãos, essa é a realidade celestial. Nós precisamos do trono de Deus. Nós precisamos conhecer esse lugar. Por isso, ao final de tudo que nós compartilhamos essa semana, que o Senhor possa te animar a conhecer os teus lugares altos, lá do profeta Abacuque. Eles estão preparados para ti. Que tu possa receber do Senhor pedra de corça para saltar sobre os montes. Meus irmãos, não se deixem enganar por este século, pelas seduções que querem te devorar. Mas entra pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi aberto. Contempla o teu Senhor, entronizado. Ele está reivindicando as nações. Se tu ligares o jornal na televisão hoje, não vai ter nenhuma notícia dessas. Mas se tu entrares no teu quarto e fechar a tua porta, e tiver comunhão em secreto com o teu Pai, Ele vai te mostrar o seu Filho assentado num trono, com um livro, abrindo selos, reivindicando as nações para si mesmo. E ali você vai ver os seus anjos espalhados por toda a terra. O seu Espírito, os 7 Espíritos de Deus, por toda a terra, operando para que a nossa salvação seja completa. Para que nós sejamos vencedores. É isso que está acontecendo nas regiões celestiais. Meus irmãos, que nós possamos nos agarrar a isso. Isso é fé. A fé é ver essas coisas. É ver que o Senhor reina. Que Ele domina. Que Ele triunfou. E que o seu reino vem. Nós vemos isso. Isso é invisível aos olhos físicos. Mas no nosso espírito, nós percebemos que isso é muito real. E isso nos faz andar pela fé. Andar nos nossos lugares altos, vencedores. Assim, nós traremos o Senhor no seu reino. Meus irmãos, que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Que o testemunho de Jesus Cristo seja uma realidade para nós. Contemplá-lo cada vez mais. E que através disso nós recebamos aquela visão celestial para vencer nos nossos dias. O nosso Senhor é fiel. Ele venceu. Ele reina. Ele governa. As nações se agitam. As nações se rebelam. Mas o nosso Senhor ri. Porque Ele reina. E o seu reino logo vem. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Pai querido, obrigado pela revelação das Tuas palavras. Obrigado pelo Teu amado Filho que veio em carne e nos salvou dos nossos pecados e nos deu vida e vida em abundância. Pai querido,
a nossa oração é que Tu possa abrir cada vez mais os nossos olhos. Queremos, como povo da vocação celestial, queremos ver o céu aberto e ver o Teu amado Filho reinando e viver à luz da Sua posição exaltada, da Sua glória. Queremos ser seguidores hoje do Cordeiro, onde quer que Ele vá. Ó Senhor, que privilégio, uma vida de sacerdócio na Tua presença, na presença do nosso sumo sacerdote, que nos ama, que vive para interceder por nós, que fez toda a provisão para nós e que nos deseja intensamente junto consigo. Ó Senhor, queremos viver essa vida. Senhor, capacita-nos. Só o Teu Espírito pode nos revelar, nos atrair e nos dar um viver como o Teu viver aqui na terra, um viver extraordinário. Ó Senhor, queremos ter este testemunho nestes dias do fim. Aquece o nosso coração, Senhor. Por favor, nós Te pedimos, Te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém.